Queremos saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar com vocês um pouco da obra missionária que o Senhor nos tem confiado. A minha esposa, Nancy, fará a leitura agora de um versículo em Atos 20, 24, que impactou as nossas vidas. Escutemos, pois. Então, esse versículo foi colocado no nosso primeiro cartão de oração. Nós tínhamos o nosso filho pequenininho, com 1 ano, e estávamos nos preparando para ir para a obra missionária lá em Santarém. E diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que verso maravilhoso, não é? Um verso inspirador. E sabemos que para seguir o Senhor, para completar essa carreira, esse ministério, sempre exige de nós um certo esforço, não é? Sem dúvida. Esse ano de 2021 foi um ano diferente, eu creio que não só para nós, como para todos os brasileiros e também para todas as pessoas deste mundo. Uma pandemia como nunca havia sido vista, mas Deus tem nos dado vitória, tem nos aberto oportunidades. Mesmo neste ano difícil, nós pudemos fazer várias viagens, vários contatos com várias igrejas e gostaríamos de dar um pequeno relatório do que foi feito durante este ano. A primeira viagem, por si só, valeria por todas. No mês de junho, depois de devidamente vacinados, ainda com todo aquele protocolo, sempre observando, tive a alegria de viajar para o Amazonas, Manaus, e de lá para uma pequena cidade chamada Envira, para a consagração e a entrega do Novo Testamento na língua culina. Que bênção, não? Vocês precisavam ver a alegria daquele povo em receber, em ter nas mãos o Novo Testamento na sua língua. E uma indígena dizia: agora eu entendo. Foi simplesmente fantástico. Em agosto, Nancy e eu fomos para Peniel, o nosso Instituto Bíblico. Que bom. Sabe fazer o quê? Receber novos alunos que ali ingressaram para se prepararem para a obra missionária entre os povos não alcançados. Deus está desafiando vidas, Deus está levantando vidas e isto alegra o nosso coração. Na ocasião também visitamos 2 igrejas e pregamos nestas 2 igrejas. É interessante, né, Eduardo, que muitas coisas estão paradas, mas o Espírito do Senhor continua agindo, levantando jovens e casais. Que bênção, né? Isso é maravilhoso, anima e alegra o nosso coração. E aí, em outubro, o que foi que nós fizemos em outubro? Outubro começou com uma viagem para Curitiba, Paraná. Pregamos em algumas igrejas e no primeiro culto fomos apresentados a uma jovem que quer ir estudar no nosso Instituto Bíblico, se preparar para servir ao Senhor. Amém. De Curitiba, fomos para Chapecó, havendo passado em Guarapuava para visitar um casal de irmãos preciosos que trabalham ali em uma igreja. Em Chapecó, foi emocionante, não foi? Foi muito bom estarmos ali com os irmãos, com a igreja. Pudemos visitar também o povo Caingangue, os missionários que trabalham ali com o povo Caingangue, a equipe. Foi uma bênção, uma grande bênção estar com os irmãos ali. E depois fomos para Rio do Sul, em Santa Catarina, não é? Sim, sem dúvida, mas eu só quero lembrar um detalhe. Com o povo Caingangue, visitamos 2 trabalhos, 2 equipes nossas, irmãos que estão ali ministrando àquele povo. E numa tarde, tivemos a alegria de ter 2 jovens Caingangue sendo discipulados para poder ensinar o seu próprio povo. Que bem. Não é fantástico? É maravilhoso. Daí sim, nós fomos também para Rio do Sul, uma cidade também em Santa Catarina. E sabe o que mais impactou naquela cidade? Foi quando nós vimos o pastor da igreja evangélica livre, ele ensinando o ensino bíblico cronológico para um grupo que na maioria eram incrédulos. Mais de 30 deles, advogados, médicos,
ali querendo escutar a palavra. Maravilha. Havia 8 a 10 crentes e eles estudaram a Bíblia animados, dedicados. Sabe por quanto tempo? Aham. Lembra? 2h30. Maravilha. Incrédulos, Interesse. assentados, estudando a palavra. Interesse na palavra de Deus, né? Isto. A gente vê que na pandemia, alguns crentes se afastaram da igreja, estão até frios espiritualmente. Mas Deus tem levantado pessoas que não conheciam a palavra de Deus e estão interessadas em ouvir a palavra. Que bênção, né? Isso. Possamos aproveitar essas oportunidades. Voltamos rapidamente, lembra-se? Lembra? Voltamos, fomos de carro, viagem longa de carro todos aqueles dias. E aí viajamos para Manaus. E lá em Manaus pregamos em uma conferência missionária, Certo. no final de outubro. E do dia 1 ao dia 8, novamente pregando em algumas E igrejas. também visitando os colegas Sim. missionários que moram ali em Manaus, Reuniões com eles, Muito importante. tratando da obra missionária, alguns aspectos muito especiais, porque Manaus torna-se o centro regional da missão Novas Tribos do Brasil, e todos os missionários que vêm do campo, que trabalham no norte, ficam ali. Voltando de Manaus, o que acontece? Fomos para a formatura em Peniel no dia 4 de dezembro. Sim, que loucura. Saímos daqui no dia 3, dia 4 em Peniel, e dia 5... Fomos para Porto Velho, Fomos para Rondônia. Porto Velho, chegamos ali quase meio-dia, e alguém nos busca, e viajamos quase 400 quilômetros até a cidade de Urupá. Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, exatamente. Guajará-Mirim. E lá em Guajará-Mirim ficamos com o povo Pacas Novas. Foi uma reunião fantástica com lideranças de 32 igrejas indígenas. Que bênção. Eu pregava e um missionário traduzia, porque eu não sei falar aquela língua, e aquele povo escutava as maravilhas. Fizemos análise de exegeses de Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Aí, terminando aquelas reuniões no dia 8, dia 9 nós fomos para Urupá. E do dia 9 ao dia 19... Igrejas. Pregações. Estávamos junto com o presbítero Enéas e Darlene, são lá de Brasília. E Enéas pregava em uma localidade, Eduardo pregava em outra. Foram tempos maravilhosos. Eu queria falar um pouquinho... Isso no interior, interior de Rondônia. Queria falar um pouquinho sobre os Pacas Novas. Então, pedir orações, porque o Novo Testamento, para essa língua, está quase pronto. E logo nós vamos pedir para imprimir, fazer a impressão do Novo Testamento, Pacas Novas. Então, nós podemos ver que Deus tem nos abençoado. Temos planos para o próximo ano, 2022, e com isso nós contamos com as orações dos amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe nossos mantenedores, abençoe as igrejas, todos vocês que têm orado por nós, pela nossa família. Somos muito agradecidos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sim, sem sombra de dúvida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que desperte no coração de cada um o amor pela obra missionária. O tempo está correndo, o tempo urge, vidas precisam ouvir de Jesus Cristo, e eu e você, nós somos os instrumentos de Deus, como luzeiros num mundo em trevas, para anunciar que só Jesus Cristo é Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom ano de 2022 para cada um. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço da família Luz para cada um de vocês. Amém.